ansiedade nociva, ela te gera comportamento ruim, negativo. Ou vai te paralisar, ou você vai buscar uma compensação em alguma coisa para te dar prazer daquilo que está te gerando mal-estar. Porque a ansiedade boa, ela vai te movimentar, né? Você vai para uma academia, você vai estudar o que você gosta de estudar, você vai sair com os amigos, vai te fazer entrar em ação de forma positiva. Aí as pessoas às vezes falam, ah, não, mas aí eu estou indo para o shopping, vou fazer compras, né? Uma ansiedade positiva? Depende. Você está indo para o shopping fazer compras para comprar algo, para te dar prazer, para compensar algo que você está frustrado, não é uma ansiedade positiva. Você está buscando uma compensação. A pessoa que vai atacar tudo que é doce da geladeira, da despensa, porque está ali inquieta, porque tem alguma coisa incomodando que não para prestar atenção no que está incomodando. É uma ansiedade negativa, né? Então, a ansiedade positiva, ela te leva para uma ação positiva. A ansiedade negativa, ela ou te paralisa, né? Você fica lá parado, sem entrar em ação, sem saber o que fazer, né? Ou fica lá deitado na cama, no sofá e não faz nada. A própria procrastinação não deixa de ser uma ansiedade nociva, porque você não consegue entrar em ação, você não consegue entrar em movimento. Então, a ansiedade ruim, ela justamente te leva a resultados ruins, negativos, consequências ruins. Esse é o padrão. Fora tem as próprias questões, né? Se você conhece bem o seu corpo, você sabe o que é o seu normal, se você sente que o coração está mais agitado, se as mãos estão mais molhadas, é o quê? É uma ansiedade. O organismo está reagindo em relação a alguma coisa. Porque existe uma grande diferença, né? Nem tudo é consciente. A gente só tem 5% das nossas experiências na nossa consciência. O resto tudo é inconsciente. Então, às vezes, você tem sensações no seu corpo, porque seu organismo interpretou, captou alguma coisa e está reagindo em relação a isso, e às vezes você não tem consciência daquilo ainda. Aí volta a falar, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Quando você para prestar atenção no que está acontecendo, que eu estou tendo essas sensações. O primeiro passo é você ter essa consciência, né, de que você precisa mudar. E aí é você se perguntar se você realmente está pronto para começar a mudar, fazer algo diferente. Porque, como eu falei, não adianta você querer um resultado diferente se você continua fazendo as mesmas coisas. Algumas pessoas às vezes falam para mim, ah, Silvia, mas é muito difícil. Mas eu não estou falando que é fácil. Né? Em nenhum momento eu estou colocando que reprogramar a mente é fácil. Lembra que a gente falou? Se você foi programado lá atrás, na tua infância, de forma errada, e levou anos para perceber isso, não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir reprogramar. Você consegue? Consegue. Quanto mais novo você é, mais rápido você reprograma. Agora, tudo depende também do teu empenho, do teu comprometimento, do teu investimento na tua reprogramação, na tua saúde como um todo. Né? Então, para a gente ter resultado diferente, a gente precisa fazer as coisas de forma diferente. Né? Tem uma frase que eu gosto muito do psicólogo Carl Rogers, né? É uma linha de atendimento que eu sigo dentro da psicologia existencial humanista, né, que ele fala que a vida plena é um processo, né? Não existe um estado de ser. A gente não é aquilo que a gente é. A gente está no processo, ninguém nasce pronto. A gente segue se construindo ao longo da nossa vida. Então, para a gente alcançar a plenitude, quando a gente está no aqui e agora, a gente precisa viver no presente, com as experiências do passado ressignificadas, caso tenham sido negativas. Porque se as experiências são positivas, ok, a gente segue seguindo a nossa vida sem problema nenhum. Mas as experiências negativas, elas precisam ser ressignificadas. E aí a gente tem projeções de futuro, de esperança, porque só assim a gente vai entrar em ação assertiva e positiva aqui no presente.
Senão a gente fica, né, ansioso, futuro, passado, e não vive. E aí, quanto mais e melhor você entender do seu propósito de vida, né, o seu lugar no mundo, que você, onde você quer chegar, mais clareza você vai ter do que você quer para a sua vida. E aí a sua ação no presente vai ser muito mais assertiva. Né? Até porque a gente, se não sabe para onde a gente vai, qualquer coisa serve? Não, qualquer coisa não serve. E nada cai no nosso colo de paraquedas. Né? A gente precisa mesmo passar por um processo por conta do começo, do meio e do fim. A criança não nasce correndo. Né? Esse cérebro ele precisa se desenvolver, amadurecer para ela sentar, rolar, sentar, engatinhar e aí começar a andar para depois correr. Se você pula um processo, vai dar problema depois lá na frente. A gente precisa refletir que várias situações, né, da nossa vida que a gente não finalizou por conta de medo, de insegurança, ou a gente falhou, né, ou agiu, como você colocou, de forma impulsiva, a gente não tem essa visão 360 graus. Né? A gente precisa ter uma visão do todo para a gente conseguir tomar uma decisão de forma cautelosa, de forma assertiva. Por quê? Imagina você dentro de um labirinto e tentando achar uma saída. Você vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar e não vai achar saída. Agora, se você olha o labirinto de cima, fica tudo muito mais claro para você achar a saída, não é? Então, quanto melhor a gente se conhece, melhor a gente sabe o que dói, o que não dói, o que dá medo, o que dá insegurança, entende de onde vem esse medo, entende o porquê da insegurança, entende por que a gente às vezes é impulsivo demais e não consegue segurar essa impulsividade, a gente aprende a controlar todo esse mal-estar que a ansiedade gera. Porque a ansiedade ruim, volta a falar, ela só é ruim porque a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. A gente não está se conhecendo para saber respeitar os nossos limites. Aí vai gerar um comportamento ruim. A gente precisa também entender todas as pessoas, até as mais programadas positivamente, mentalmente, elas passam por essa ansiedade ruim. Né? Porque não tem como a gente evitar que os fatos aconteçam na nossa vida. Mas, dependendo de como a gente interprete esses fatos, a ansiedade ela pode se tornar positiva ou vai se tornar negativa. Então, de uma situação onde você ficou com medo de algo, e se você permite que esse medo te domine, isso vai te gerar uma ansiedade ruim de paralisação e você não entra em ação. Agora, diante de uma situação de medo, você identifica o que está te gerando medo, de onde está vindo esse medo, você sai da situação, naquilo que eu falei, olha o labirinto de cima, dá um passo atrás, olha, né, com essa visão 360 graus e se pergunta, o que eu posso fazer para vencer isso? De que forma eu posso sair dessa situação? Né? Então, você vai ter resposta. Eu costumo sempre falar para as pessoas, se um amigo teu vem e te pede um conselho, você não tem sempre uma resposta para dar para ele? Se vai ser boa ou não, a gente não sabe. Mas você sempre tem uma resposta. Quem perguntou, né? Foi ele, né? Pois é. Por que a gente não tem para a gente? Exato. Porque quando a gente está dentro da situação, existe o nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional entrando em ação. E aí, o que acontece? Se a gente não sabe dominar as nossas emoções, se a gente não tem inteligência emocional, a gente se deixa levar por nossas experiências do passado ruins e a gente vai reagir em vez de agir.
O cérebro vai lá no arquivinho, né? No arquivão. Exatamente. Exato, perfeito, perfeito. É aquela questão que você fala sempre do como a gente escolhe começar o dia, né? Mais ou menos por aí. Exatamente. Né? Porque assim, eu falo para as pessoas sempre que a gente todo dia, quando acorda, a gente tem apenas duas escolhas. Somente duas. Você escolhe ter um ótimo dia, você escolhe ter um péssimo dia. Você escolhe ter um ótimo dia, o que acontece? Todo o teu movimento para o teu dia é de forma positiva. Isso quer dizer que não vai acontecer nada de ruim? Não, mas teu olhar para aquilo que foi ruim vai ser o quê? Dando solução, buscando alternativas. Então, faça sol, faça chuva, você escolheu ter um ótimo dia. Tá chovendo, ó, legal, vou ter que levar o guarda-chuva, né? Vou ter que pegar um ônibus, não vou poder ir a pé. Tá fazendo sol demais, vou botar uma roupa mais fresca para não sentir calor. Quer dizer, você busca soluções e alternativas positivas porque você não quer se estressar, não quer se aborrecer, né? E quer ter um ótimo dia. Agora, você acorda de manhã cedo. Ai, que droga, eu tenho que levantar, né? A pessoa já chega assim, parece que tem um mundo nas costas, né? Ai, eu tenho que acordar mesmo, a famosa segunda-feira, né? Ai, hoje é segunda-feira, né? Começa tudo de novo. Que bom que está começando tudo de novo, né? Você está tendo mais uma chance, mais uma oportunidade para fazer diferente, né? Mas um cérebro com padrão de funcionamento negativo, ele vai olhar para todas as situações como ruim, como um problema, como uma dificuldade. E aí você fala, eu tô vendo que hoje o dia vai ser um ó. Vai chegar de noite, né? Você vai passar pelo dia, só coisa ruim acontecendo. Porque teu foco de atenção tá para o quê? Para aquilo que você escolheu de manhã cedo. Só coisa negativa. E vai chegar no final do dia, não falei? Que o dia foi horrível, que o dia ia ser terrível? Lógico, você escolheu isso lá atrás. Então, você fez acontecer. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso cérebro leva ao pé da letra aquilo que a gente coloca para ele. Então, se eu crio uma expectativa demais, além do que realmente deve acontecer, eu vou gerar uma ansiedade muito grande, vai me gerar uma frustração também muito grande. Se eu crio expectativa, porque esperando que o outro vá fazer alguma coisa que não depende de mim para fazer acontecer, que garantia eu tenho que o outro vai fazer? Né? 100% de chance de eu me frustrar, porque o outro, se fizer, não vai fazer como eu gostaria, da forma que eu queria, no tempo que eu queria e por aí vai. Sim, com certeza, porque dependendo de como a gente foi educado e de como a gente aprendeu a lidar com essas questões emocionais, os nossos sentimentos, o que a gente aprendeu por observação, e aí é um parênteses que eu faço. As crianças, elas aprendem muito mais por observação do que por palavras. A comunicação não verbal é aprendida muito antes da criança aprender a falar. Então, 90% do que a criança aprende é pelo que ela observa. Apenas 10% da aprendizagem dela é através das palavras. Então, tudo que é aprendido por observação e pela experiência ao longo de toda a nossa vida, de como a gente interpreta isso tudo, isso pode influenciar diretamente na forma como a gente encara as coisas e vê o mundo. Então, se a gente, por exemplo, uma criança que por algum motivo interpretou algo que aconteceu como ruim, doído para ela, começou a chorar. E aí os pais falaram para ela, para de chorar, ou para de chorar por besteira, ou engole o choro. Brigam com a criança porque ela está chorando. Não validam esse sentimento. O que acontece? Os pais falam para parar de chorar, falam para engolir o choro, por quê? Porque eles estão incomodados com o choro da criança porque não sabem o que fazer com aquilo. Então, é mais fácil que a criança obedece, né? Você altera a sua voz, você manda ela parar, ela vai obedecer porque vai ficar com medo e aí você se livra do problema.
né? O que você desenvolveu na criança ali? Ela sufocou o sentimento dela, né? Ela não pôde extravasar ali a frustração dela, porque ela estava chateada, porque não gostou do que estava acontecendo, ou até porque de repente caiu e estava doendo, né? O cérebro da criança, ela interpreta isso aí como o meu sentimento não é importante. Se meu sentimento não é importante, o que eu faço com isso? O organismo está sentindo. O organismo teve uma reação. Vai gerar o quê? Reação no corpo. Se eu não posso extravasar, isso fica o quê? Aqui dentro. Qual vai ser a consequência disso? Ansiedade. Toda vez diante uma situação que a criança vai, né, vai abrir o gatilho daquela memória, daquele momento que ela ficou triste, ficou chateada, ia chorar, né, quer dizer, chorou e foi repreendida, numa situação novamente, ela vai ver o pai e a mãe, já vai ficar dura. A gente vê muitas vezes a criança, você vê ali forçando engolir, do tipo, engole o choro, não vai chorar. Né? Ou meninos, às vezes, quando tem uns pais mais machistas, homem não chora, você é um homem ou é um rato? Né? Que fica aqueles jargões antigos usados. E, gente, sentimento é sentimento, independente do sexo. Se é menino, se é menina, se é adulto, independe, sentimento. Então, se a gente aprende, criança está chorando, você vai e valida o sentimento dela. Filho, né? Pegar um exemplo. Criança queria ver televisão até mais tarde, está vendo televisão, mas os pais chegaram e entenderam que é hora de tomar banho para ir dormir. E aí a criança começa a chorar porque ela queria ver televisão. Se você chega para a criança e fala, filho, eu entendo que você gostaria de ver a televisão, continuar vendo, mas você já assistiu, agora é o momento de tomar banho e hora de dormir. Amanhã você pode assistir novamente. A criança se sente validada no sentimento dela, ela vai continuar chorando, de repente, tentar? Vai, principalmente se em algum momento ela conseguiu ganhar o que ela queria no choro. Que é uma coisa também que a gente pode começar a refletir o que leva a criança a fazer uma birra. A criança... Dosar, né? A dosagem ali é fundamental, né? Do que não pode. Né? Então, quando você é firme, mas com gentileza, agora não é mais o momento de ver televisão, agora é o momento de tomar banho e depois dormir. A gente vai contar uma história quando você estiver na cama. Então, a criança é validada no sentimento dela, ela entende que as vontades dela não podem ser feitas o tempo todo e isso não vai gerar uma ansiedade ruim porque ela foi respeitada. Sim, é uma nuance difícil, né? Que entra até numa questão porque, principalmente para quem está criando filho, né? No meu caso muito, né? Já falei não sei se eu comentei no outro episódio, mas já comentei hoje, eu tenho um filho pequeno. Então, assim, a gente fica sempre na dúvida, segundo o que foi passado agora, se a gente não deve repreender. Porque, assim, para reverter uma situação dessa, que a gente julga que não está correto, a gente muitas vezes acaba repreendendo. E será que eu repreendendo, eu não causo uma invalidação da emoção da criança? Até se esse choro for nitidamente de birra, for um ataque de raiva, é bem difícil essa nuance aí, né? Então, tudo vai partir de como você vem funcionando com o teu filho desde o começo. Porque se você diz não com o teu filho, depois você diz sim com o teu filho, diz não novamente, diz sim, ou a criança está chorando e aí você não consegue manter a sua palavra. Ah, então toma, vai lá e para de me encher o saco. Né? Muitos pais que às vezes fazem isso. O que a criança aprende? Porque a criança é muito esperta. Né? Então ela aprende que, porque a mensagem que você deu foi isso. Insiste que você consegue o que você quer.
A noção de tempo para a criança não existe ainda. Então, para ela, chorar 1 minuto, chorar 10 minutos, bater pé, espernear, fazer e acontecer, é indiferente. Porque o objetivo dela, o foco dela é naquilo que ela quer. Se em algum momento ela conseguiu, toda vez que ela quer alguma coisa, ela vai fazer novamente. Então, como modificar isso? A gente precisa ser firme, com gentileza. Não é bater, não é botar de castigo, né? Mas é colocar, olha só, não tem mais. Ser firme. Né? Quando a criança é muito pequenininha, que essa lógica dela ainda não existe, não funciona, porque ainda o cérebro ainda não amadureceu o suficiente, você desvia a atenção da criança daquilo que ela está querendo. Então tá lá, eu quero, eu quero, eu quero. E filho, vamos lá pegar a roupa ou a bola para a gente jogar bola? Né? Então, você desvia a atenção da criança daquilo que ela está querendo para alguma coisa que ela gosta, que você sabe que ela gosta, que vai ser legal. Rapidinho ela para de fazer aquela birra e vai se divertir. Quando é um pouco maior, que já entende que a insistência funciona, você vai olhar firme, abaixar na altura da criança, olhar firme para a criança, chega e sai de perto. Porque a criança só vai continuar se ela tiver palco. Se você dá plateia para a criança, ela vai continuar até ela conseguir. Porque ela sabe que uma hora você não vai aguentar e vai ceder para ela. Excelentes dicas, porque com isso você não invalida a emoção dela também, né? Exatamente. Não vai gerar ansiedade, né? Ficou explicado para ela. Exatamente. Não é fácil, né? Mas fica explicado. Não, então, é por isso que a gente também precisa ter consciência de como a gente está. Você está num dia estressado, se aborreceu, não está bem emocionalmente, a chance de você bravejar, brigar, xingar, fazer acontecer, até bater no filho, quando ele insiste em alguma coisa, é muito maior. Ou ceder e falar, deixa para lá, exatamente, toma logo. É muito maior. Por isso que a gente precisa respirar fundo. Meu filho não tem nada a ver com isso. Meu papel é educar. Aí eu não estou em condições. Chama a esposa e você pode me ajudar aqui que eu não estou bem? Entendeu? Ou chama o marido, né? Por isso que marido e mulher precisam falar a mesma língua, porque se um fala uma coisa, outro fala outra, a criança percebe isso, começa a jogar um contra o outro para conseguir o que quer. Então tem que ter muito cuidado também, né? Ah, eu sou separado, não tem ninguém. Chega para o teu filho e fala, eu não estou bem. Não tive um dia muito bom, não tem nada a ver contigo, né? Isso com a criança que já é mais velha. Não tem nada a ver contigo, eu não estou bem. Você pode colaborar comigo? Você está avisando que não está bem. Se a criança insiste e aí depois chega para lá, você avisou. Lógico que depois você vai pedir desculpas, né? Porque você errou, você não conseguiu se controlar, mas a criança provocou. Né? Aquilo que a gente falou. Você não tem como, quer dizer, você pode fazer a escolha que você quiser, mas você não tem como se livrar das consequências. Eu te avisei que eu não estou bem, que eu estou com minha paciência curta, você escolheu insistir, tomou bronca. Certo. E quem quiser tomar nota disso aí, você já falou umas 10 ou 12 possibilidades. Papel e caneta na mão. De não gerar ansiedade nem para a criança, nem para o adolescente, nem para você, nem para o seu esposo, nem para a sua esposa. Apenas falando, usando as técnicas de programação cerebral. Ou seja, você não vai deixar a pessoa ansiosa, ou vai deixar o mínimo possível, né? Aquilo que eu faço, deixar for puxando, né? Vou falando. Já deu várias dicas para não gerar ansiedade. Não, mas você completou, matou a pau.
Acabou que o exemplo é um exemplo de filho. Essa não estava no script, eu fiz uma pegadinha contigo. Mas você já matou a pau, porque são muitas dicas para você não gerar ansiedade na criança. Sim. Que normalmente você faz isso aí mesmo, você falou. Ou deixa a vida de costas e não quer saber, joga para o cônjuge, né? Tem essa história também. Transfere para o outro, né? Toma que a bola é sua. Olha o seu filho aqui. É igualzinho você, então resolve. Virou só filho único, né? Filho feio não tem pai, né? Na hora de virar os olhinhos estava bom, né? Mas na hora de assumir, aí é do outro. Exatamente. Isso acontece o dia inteiro, ainda mais com pandemia, né? Eu imagino quem tem 2, eu tenho 1. Agora quem tem 2, 3 em casa. Sim, e de várias faixas etárias. Então, por isso, assim, acho que o tema ansiedade tem tudo a ver. Acho que por isso que muitas pessoas marcaram esse tema no questionário, e muitas pessoas, no questionário, na nossa pergunta, muitas pessoas escrevem para você pedindo para falar sobre ansiedade. Sim. Eu acho que agora está explodindo, né? Acho que a caixa de seu zap pessoal deve estar bombando. Ansiosa. Não aguento mais comer chocolate. Só fazendo parênteses aqui, eu me lembro quando eu estava organizando, vendendo algumas coisas para vir aqui para Portugal, né? Aí eu botei algumas calças minhas para vender. E aí teve uma pessoa que fez um comentário ali, assim, comeu todas, engordou pra caramba, tá desfazendo das roupas. Aí eu falei assim, não sabe de nada, deixa eu pensar, vai estar tirando por si, né? Ok. Mas eu ia falar, ela deve estar passando por isso, tipo, tô comendo pra caramba em casa. Eu sou um que tem que me organizar. As minhas roupas estão cabendo, mas não tem como, né? Você tem que se programar o dia inteiro mesmo para não ficar muito ansioso, né? Botar atenção mesmo e perceber o que realmente está te gerando ansiedade para você buscar um outro caminho mais assertivo e não alimentar a ansiedade. Senão você vai, né, retroalimentando, isso acaba sendo muito nocivo. E como a ansiedade acarreta outras coisas, né? Então, você acaba não só sofrendo de todas as consequências físicas que ela traz, de palpitação, sudorese, tudo que é de ruim, mas você acaba se alimentando mal. Você fala assim, cara, não vou fazer comida, não estou com paciência para isso, eu já tenho que fazer uma outra coisa, tenho que trabalhar, eu estou trabalhando em casa. Mas não é nem isso, Fábio, é autossabotagem mesmo. Por quê? Como está te gerando desprazer, ansiedade, o cérebro quer buscar o quê? Prazer no caminho mais rápido. Né? Então, chocolate. O chocolate é mais rápido, dá prazer. Um hambúrguer é mais rápido, dá prazer. Entendeu? Então, é autossabotagem mesmo. E o engraçado é que eu trabalho home office há muitos anos, né? Mas principalmente quem nunca trabalhou home office achava assim, primeiro que nem entendi esse termo, né? Home office. Né? Isso aí é uma coisa mais recente. Eu estou nessa desde 2004. Então, quando eu falava isso, o pessoal, home o quê? Eu trabalho em casa e tal. Com o quê? Web design. O que é web design? Então, tem tanto tempo que para mim trabalhar em casa não faz tanta diferença, mesmo em pandemia. Mas quem não está acostumado com isso, eu imagino o grau de ansiedade, porque fica na visão do coletivo que trabalhar em casa, você trabalha pouco, que você não trabalha, que você tem tempo de ver uma televisão, que você tem tempo de sair para resolver o que quiser. E não, a carga horária de trabalho em casa é muito maior. E aí eu imagino que muitas pessoas devem ter marcado a ansiedade porque estão passando por isso, porque não estão em casa de férias. No início, eu vi gente vibrando no início da pandemia. Ficar em casa, que beleza. Cara, espera. Depois da segunda semana. Exatamente. Haja ansiedade.
E é difícil, né? Mas, enfim, a reprogramação cerebral está aí para isso. Né? Isso aí. E eu falando, completando o raciocínio, é difícil fazer uma autoanálise, assim, identificar que eu estou num grau de ansiedade acima do que é considerado benéfico. É muito difícil eu conseguir fazer essa autoanálise. Não é difícil se você se auto-observa, né? Porque se você se conhece, você sabe o que é o seu padrão normal. E aí, tudo que sai do teu padrão normal é ansiedade ruim, né? Então, se você é uma pessoa tranquila, de repente começa a andar de um lado para o outro, é sinal de ansiedade. Se você não rói unha e de repente a mão não sai da boca lá, você está quase que comendo os dedos todos, isso é ansiedade. Porque o que o organismo vai fazer, né? Essa agitação toda e mal-estar interno, ele vai tentar jogar para fora de alguma forma, né? E cada um vai reagir de um jeito. Tem uns que às vezes aparecem placas vermelhas no corpo, né? São as dermatites que vão aparecendo por conta da ansiedade. Meu filho, por exemplo, né? Em períodos de prova na escola, o pé dele enche de desidrose. Desidrose são aquelas bolinhas de água, né? Que cria no pé por conta do estresse. É uma ansiedade tão grande que gera por conta disso, ele fica cheio de desidrose no pé. Então, cada um vai reagir de uma forma diante à ansiedade. Então, se você se conhece, você percebe que você está saindo do teu padrão normal, está surgindo coisas em você que não está normal, muito provavelmente ansiedade. Lógico, está perdendo muito cabelo. Pode ser da ansiedade? Pode, mas tem que ver se de repente está faltando alguma vitamina, né? Mas tudo que sai do teu padrão normal, isso é ansiedade que está te gerando aí um mal-estar. E aí a nossa respiração é a primeira coisa que vai descompensar. Então, se você começar a perceber que também está respirando de uma forma mais agitada, você faz uma pausa para parar para respirar direitinho, né? Respiração profunda para encher de diafragma para você equilibrar o teu organismo novamente. Porque senão daqui a pouco, em menos de 10 minutos, você pode fazer uma crise mais aguda de ansiedade que pode, quem já teve síndrome do pânico ou está num processo de síndrome do pânico, pode fazer uma crise de pânico aí sim. Você vai ter essa visão melhor e se perguntar o que eu posso fazer neste momento, porque a gente está no aqui e agora, e é agora que você tem que entrar em ação. O que eu posso fazer neste momento para eu me sentir melhor? Nem sempre a gente tem recursos à nossa mão. Porque às vezes eu falo, está em casa, busca uma comédia, se você gosta de comédia, né? No YouTube, bota uma música para tocar, pega um papel, uma caneta, escreve o que você está sentindo, faz um desenho, mas nem sempre a gente tem os recursos à nossa mão para a gente poder usar, né, as técnicas para poder diminuir essa ansiedade. Mas a gente tem um recurso que é maravilhoso, a nossa mente. Então, é um excelente momento para a gente trabalhar nossa imaginação e nossa criatividade sendo o nosso melhor amigo. Então, o que você vai fazer? Se a praia é um lugar que te acalma, você vai se projetar para uma praia, entrando na água, olhando o mar, as ondas, aí você vai né, traçar na sua mente o melhor cenário. Não vai imaginar um afogamento, né? Porque aí você vai piorar mais ainda a sua ansiedade. Mas imaginar um cenário agradável, se a praia, se de repente no meio do verde, de flores, mata, o que for agradável para você. Se projete para aquele lugar e trabalhe a sua respiração. Porque, como eu falei, a respiração é a primeira coisa que descompensa na gente. Se a gente começa a respirar profundamente, né? E aí, como se deu uma ideia legal, né? A gente vai passar um giftzinho da respiração para as pessoas aprenderem como respirar profundamente, que não é, né? Você vai
de novo, oxigenando o seu cérebro de uma forma mais grandiosa, e com isso você desacelera todo esse processo de agitação dentro de você e volta ao equilíbrio, né? E aí é pensar, se você quer melhorar, se você quer sair daquilo ali, você precisa se ajudar. Como eu falei, ser seu melhor amigo. Às vezes a nossa mente, os nossos pensamentos nos sabotam, mas a gente tem aqui uma área racional e a gente precisa botá-la em ação. Por isso que a gente tem que sair da situação e olhar de fora. Porque se você está dentro da situação, você vai ser sabotado pelas suas emoções e pelos seus próprios pensamentos. Porque você não vai pensar positivamente, sim, de uma forma negativa.